Então, a gente passou por várias coisas, né? Assim, passamos pelaquela fase inicial que a gente tratava como fosse uma sepse normal, né? A sepse é uma infecção generalizada, né? Que é um termo muito comum, né? Septicemia. Tratava como uma sepse normal, como os pacientes que já fazem sepse. Depois começaram a chegar algumas informações, principalmente da Itália, do Gattinone, que é um grande pesquisador italiano, e que faz. Ele é italiano, mas na verdade ele mora na Alemanha, né? E ele começou a trazer informações do que estava resultado na Itália, o que não dava resultado. Então a gente começou a modificar os atendimentos baseados na experiência italiana e alemã. E no início fez muita experiência, né? Assim, as drogas que as pessoas falam aí de evidência ou não científica, a gente testou, a maioria dos hospitais testou no início e a gente abandonou logo logo quando a gente viu que não funcionava, a gente suspendeu o uso rapidamente, mas testamos muita coisa não deu certo, algumas coisas, poucas deram certo, e que são as que a gente utiliza até hoje, né? Corticoide, ventilação, posição prona, isolamento, e a maioria das coisas que a gente utiliza hoje, a gente testou desde o início, mas muito pouca coisa foi efetivamente com resultado importante, né? Talvez o corticoide seja a única coisa que fez grande impacto mesmo, que a gente usa até hoje, de todos que a gente usou desde o início. Foi um período assim, de aprendizado, né? Porque eu costumo falar que a gente aprendeu a consertar o carro com o motor ligado, né? Então não teve tempo de, igual outras drogas, você aprende na escola, simula, treina, né? A gente foi aprendendo com os doentes graves, né? E muito graves no início, né? Hoje também estão graves, mas hoje a gente tem uma noção muito boa do paciente, sabe o que vai acontecer, sabe o que vai acontecer com 24, 48 horas, consegue calcular o risco de cada paciente. No início não, no início tudo era surpresa, tudo era medo também, né? Muito medo de contaminação da equipe, né? E agora as coisas estão melhorando um pouquinho, né? Com certeza estão melhorando, né? A principal alteração é a síndrome respiratória grave, né? Então, o conhecimento dos mecanismos de insuficiência respiratória, isso tudo com certeza ajudou a essa manipulação. Agora, um ponto muito importante, que eu acho que a pandemia ela colocou um holofote assim, muito grande sobre os emergencistas e sobre os intensivistas, do ponto de vista do trabalho em equipe, é mostrar a importância do trabalho em equipe para a segurança assistencial. Então, se você tem uma equipe que funciona como uma equipe deve funcionar de fato, né, uma equipe de alta performance, você tem condições de cuidar desse paciente, porque é uma série, é um trabalho muito árduo que nós fazemos, né, na terapia intensiva, quando o paciente chega com insuficiência respiratória, a ventilação mecânica, os ajustes de todos os mecanismos da ventilação, a colocação do paciente em posição prona, né, que desde o início nós sabíamos que isso estava relacionado a um benefício, então nós continuamos e realmente isso se mostrou muito benéfico, quanto mais precoce a gente toma as decisões, melhor, e isso precisa de equipe e principalmente para não deixar acontecer eventos adversos relacionados a todas essas manobras, né, a questão do contato, né, da infecção bacteriana secundária, da questão de pressões elevadas, né, no sistema de ventilação, enfim, o trabalho em equipe ele é fundamental em toda situação de gravidade e eu espero sinceramente que fique essa herança da pandemia para um investimento na capacitação das equipes de emergência e da terapia intensiva. Sem dúvida as drogas que as pessoas questionam muito hoje de tratamento precoce, e aí eu não quero nem entrar nesse âmbito ambulatorial, se funciona ou não, mas com certeza na parte hospitalar não funciona, né? Não existe nenhuma droga, nem os antibióticos mesmos, hidroxicloroquina ou qualquer outra coisa que seja que do paciente hospitalizado funcione, né? Que reduza a mortalidade, que tem impacto na morbimortalidade mortalidade nesses pacientes. O que funciona mesmo é as estratégias que a gente já fazia na sepsis, SARA, e ventilar bem o paciente, corticoide, posição prona, hidratar corretamente, monitorizar bem. Nós testamos muitas coisas, existem algumas drogas, ou várias drogas que foram testadas no início, né? Alguns antivirais também. O próprio Tamiflu, que a gente usou muito para H1N1, para gripe suína, e na gripe suína funcionou. A gente achava inicialmente que ele funcionaria também para o Covid, e não funcionou. A gente usou poucos meses, mas nesses poucos meses a gente tinha uma expectativa de que o Tamiflu funcionaria e não funcionou.
o Tamiflu é o oseltamivir, que é um antiviral. Foram testadas drogas que são usadas para o tratamento da AIDS, que também é um vírus de RNA mensageiro. Então, vários antivirais que são usados no tratamento do HIV e outras infecções virais e também não funcionaram para o Covid. Então, a gente testou muita coisa. Óbvio que a gente não precisava de testar nos pequenos centros, porque os grandes centros testavam, né? Mas quando tinha alguma dúvida e ainda estava em teste, a gente acabava utilizando e depois a gente via que o resultado não era tão satisfatório, né? Com certeza a dificuldade maior foi estrutural, né? Porque uma coisa é você atender, e isso a gente vê muita população, mas sempre morreu de infarto, sempre morreu de derrame, sempre morreu de trauma. Mas eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de emergência, UTI, eu fiquei 15 anos no SAMU de Patinga, né? Eu fui do fundador do SAMU daqui, e a gente nunca, eu falo com os colegas o seguinte, eu sempre atendi trauma e nunca contaminei com trauma, né? Nunca levei trauma para minha família. Eu sempre atendi infarto, AVC, e nem por isso eu tive um AVC ou um infarto, porque eu atendi um paciente. Mas o grande problema inicial era o medo da contaminação, e o medo da contaminação passa diretamente pela estrutura de atendimento. Então, pela proteção, EPIs, máscara, gorro, óculos, capote, respiradores com circuitos fechados, o que proteger, quando limpar, até eu ir ao banheiro, até alimentar, qual o risco de contaminação, e nós tivemos contaminações na equipe, tivemos até óbito lá no Hospital Municipal de profissionais que trabalhavam com a gente, né, de profissionais de saúde que morreram. Então, esse medo foi muito grande no início, né? Hoje nós já temos um conhecimento muito bom, né? A gente já trabalha quase que muito parecido com uma proteção normal de uma UTI, um pouco maior em vias aéreas, boca, olho e nariz, mas muito mais seguro do que era no passado. Esse medo no início era muito grande, talvez com certeza foi o maior empecilho no início que a gente tinha, né? A gente ainda mais ficava vendo aqueles vídeos, né, dos chineses, dos italianos se paramentando e colocando muitos equipamentos. A gente ficava pensando, né, puxa vida, e no Brasil, né, que a gente passa por problemas estruturais graves na rede pública, né? Será que nós vamos ter equipamento, material para nos proteger desse jeito? Será que vai sobrar EPI para a gente, para usar máscara, gorro para todos os profissionais de saúde, para o pessoal da limpeza, da Copa, dos meninos da fisioterapia, da fonoaudiologia, de toda a equipe multiprofissional, né? E, graças a Deus, isso aconteceu, né? Com todos os problemas que a gente vive, o país conseguiu se organizar. Por exemplo, eu trabalho em Patinga, no hospital público, que é 100% SUS, e o hospital hoje tem uma estrutura boa, não falta equipamento de proteção individual, não falta respirador, não falta leito de UTI Covid, com todos os problemas, tem tudo lá, mas no início a gente passou muito aperto, tanto para comprar material, para saber o que comprar, medo de contaminação, medo de como vai entubar, o que usar na intubação, né? Então foi um grande aprendizado para a gente, né? E muito medo da equipe toda, né? A questão da equipe, da importância do trabalho em equipe, a importância das decisões corretas no momento correto, a importância de entender que a doença, ela na maioria das vezes vai evoluir bem, mas naqueles pacientes que são mais graves, que são internados e que estão na terapia intensiva, numa proporção importante, eles vão evoluir com uma doença crônica, né, que a gente chama de síndrome da terapia intensiva. Esses pacientes vão ficar com a fraqueza muscular, podem evoluir com fraqueza muscular, com déficits de atenção, né, déficits cognitivos, dificuldade de exercer multitarefas. Então, os pacientes que ficaram muito graves, eles têm essa possibilidade de uma porcentagem muito alta evoluir com uma forma crônica da doença, né, então de disfunções orgânicas e estas questões que eu mencionei. Os pacientes que evoluem na forma mais branda, eles terão sintomas aí em torno de 12 semanas, eles vão recuperar totalmente, a maioria, né, em torno de 10%, podem ter alguns sintomas, fadiga, falta de ar, tosse seca, são os sintomas mais frequentes, mas que recuperam, na maioria das vezes, totalmente. Alguns vão ficar com os sintomas mais crônicos. Então, entender que nós realmente temos uma conta aí, uma conta assistencial, social e econômica de uma porcentagem desses pacientes que evoluíram de forma grave, que infelizmente vão manter a disfunção orgânica
crônica. Sim, primeiro que a gente achava que era uma infecção viral, inicialmente, uma infecção como a outra, como aconteceu com o H1N1, com a gripe suína lá, etc. E agora a gente sabe que o Covid é uma doença multissistêmica, né? Ele é uma infecção, ele causa uma vasculite, né? Uma inflamação vascular difusa, e é uma doença sistêmica. O acometimento pulmonar é uma das faces dessa doença, que é uma doença multissistêmica. Acomete rins, acomete coração, acomete pulmão. Existe um grande grau de acometimento muscular também, óbvio que também é secundário às drogas que a gente utiliza para sedar o paciente, mas também pela própria infecção viral. E isso a gente viu que também que o vírus, além das infecções agudas e inflamações e acometimentos agudos, que a gente chama de disfunções orgânicas, que ele causa na fase inicial, ele causa lesões secundárias que o paciente vai apresentar a longo prazo. Então, existe a já chamada síndrome pós-Covid, que a recuperação do paciente é lenta, muitos pacientes evoluem com falta de ar, cansaço a longo prazo, não é numa doença igual você gripa e na semana seguinte você está normal, né? A infecção pelo coronavírus, o paciente passa uma fase importante de 14 a 21 dias inflamado, né? Com um processo inflamatório grave, que a inflamação é pulmonar, é cardíaca, é intestinal, é renal e é muscular. Depois ele vem uma fase crônica de recuperação, que ainda persiste essa fase de inflamação ainda pulmonar e cardíaca e renal. Então o paciente tem uma recuperação muito lenta, né? Mais do que isso, a gente tem visto cada vez mais que o acometimento pulmonar nesses pacientes é uma das formas de lesão pulmonar mais graves que nós já vimos na história da medicina. Não tem nada parecido com isso, nem o SARS-CoV-1, que já teve uma infecção pelo coronavírus no início dos anos 2000, no Oriente Médio, passou longe disso, ou a gripe suína, a gripe espanhola, ou qualquer outra doença, nada chega perto do que a gente está vendo pelo coronavírus, né? É muito grave, e nem mesmo a SARA. A SARA é uma sigla, né? SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto, que é uma complicação que a gente via muito nas septicemias, né, que são as infecções generalizadas. A gente via muita SARA nos pacientes jovens que ficavam internados em UTIs, e a SARA, que era talvez a doença mais grave que a gente tinha na UTI até então, hoje ainda é mais leve que a infecção pulmonar pelo coronavírus, né? E fora que o coronavírus, ele predispõe o paciente a infecções secundárias, né? Então, ele fica exposto a infecções secundárias, e os hospitais têm combatido graves infecções secundárias, né? Infecções por bactérias multiresistentes, o KPC, o próprio Pseudomonas, Escherichia coli e várias outras bactérias multiresistentes que têm se proliferado por causa da infecção pelo coronavírus. Por quê? Porque os pacientes são pacientes graves, com infecções de longa permanência, então fica muito tempo entubado ou traqueostomizado, muito tempo em ventilação mecânica invasiva, e, consequentemente, o pulmão desse paciente vira uma colônia de bactérias e vírus, né? Então, eles têm ficado com várias bactérias multiresistentes, então a gente está aprendendo ainda a cuidar desses pacientes. Nós reagimos do ponto de vista emocional de forma a uma descarga de adrenalina muito grande, e essas questões de emoções muito fortes, né, tanto para o mal, mas principalmente para o bem, isso nos capacita a ficar cada vez mais fortes com relação a isso e a gostar mais da profissão, daquilo que nós fazemos. Então, quando o paciente se recupera em qualquer situação, não apenas, né, dessa da pandemia, isso aí é um benefício muito grande para a nossa jornada. O que é complexo, né, nessa situação da pandemia, é o que a gente chama de uma questão até moral mesmo, né, que lida com os valores, nós, às vezes, termos que tomar decisões. Por exemplo, quando nós estávamos mais no auge da pandemia, onde os recursos poderiam ser escassos, definir qual paciente deve
ser beneficiado quando tem uma vaga no CTI, 2 pacientes, quando nós não temos EPIs, quando nós temos que tomar decisões ou presenciar decisões que vão contra os nossos valores. Então, isso aí realmente determina um sofrimento moral muito grande para toda a equipe. Eu acho que esse talvez seja o problema maior que nós passamos, somente a equipe multidisciplinar toda, né? Não só os médicos, mas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas principalmente, que são especialistas em vias aéreas. Esse paciente, a gente fala que eles têm, é como se o paciente estivesse morrendo afogado sem água, né? Ele tá afogando sem água no pulmão, ele está com uma fome de ar, ele está cansado, pedindo ajuda, pedindo oxigênio, a gente oferecendo o máximo de oxigênio que a gente pode oferecer com os dispositivos que a gente tinha até então, e agora a medicina vem até evoluindo, criaram dispositivos novos durante a pandemia, né? O catéter nasal de alto fluxo, que era um dispositivo que era raramente utilizado no Brasil, hoje já temos ele em vários hospitais públicos e privados. O ELMO, que é um capacete para oxigenação, e vários outros dispositivos. Então, assim, isso criou uma angústia na equipe médica e multiprofissional muito grande, porque a gente via pessoas que eram normais e que não tinham doença nenhuma, ou que às vezes doenças leves ou moderadas controladas, uns diabéticos, uns obesos, ou alguns idosos no início, e agora a gente está vendo jovem acontecendo isso, com uma falta de ar desproporcional, nada parecido com o que a gente tinha visto anteriormente, com muita falta de ar, e não respondiam ao oxigênio, não respondia à ventilação mecânica não invasiva, né, aquelas máscaras ligadas no aparelho, e às vezes a gente tinha que intubar o paciente, sedava o paciente, induzia um coma, e ainda assim eles continuavam oxigenando mal, né? Quer dizer, o pulmão estava muito comprometido a ponto de, mesmo intubando e sedando, que resolvia a maioria de todas as outras doenças, no coronavírus eles não resolviam, né? E a gente tinha que pronar o paciente, né? Quer dizer, deitá-lo de barriga para baixo, que é uma estratégia que ainda dá certo nesses pacientes, tem melhorado muitos pacientes, e muitos ainda não respondiam mesmo com prona, né? Então, assim, é uma coisa que deixou a gente muito angustiado, a gente viu muitos profissionais de saúde afastarem por problemas psicológicos, ver gente morrer, ver morrer mais de uma pessoa por dia, ou ter que decidir entre quem ia para a UTI, porque tinha pouca vaga de UTI, tinha 3 pacientes em insuficiência respiratória grave, com uma vaga de UTI, ele ter que escolher qual paciente era mais viável, ou qual que era mais com menos risco de morrer, ou qual que estava com mais risco de morrer, tentar salvar o mais grave, e os outros morrerem, ou os outros evoluírem mal, né? E isso causou muita angústia no início, né? Ainda causa muita angústia, mas hoje, com certeza, o número de leitos de terapia intensiva é um pouco maior, né, do que era no passado, mas isso causou na gente muita angústia e muito medo, né, porque a gente tinha medo de trazer a doença para casa, né? E a gente não sabia o que ia acontecer se transmitisse para um familiar nosso, para um pai, para um irmão, para um tio, para a esposa, no meu caso, filhos, né? Então a gente teve muito medo no início também dessa doença, né? Isso daí é um ponto totalmente necessário de discutir. Isso tem a ver com a vocação do profissional, tem a ver com o respeito ao trabalho em equipe, e tem a ver em colocar o paciente no centro do cuidado. Quando você coloca o paciente no centro do cuidado, significa realmente que todas as suas ações estão sendo feitas para o melhor benefício do paciente. E para você estar numa profissão como a nossa, você tem que ter vocação, né? Você tem que gostar de gente. Então, realmente, né, eu estou nessa profissão porque eu gosto das pessoas, sempre gostei, eu gosto de envolver com essa questão do melhor atendimento ao paciente com cuidado centrado, respeitando a autonomia do paciente e, com certeza, fazendo o melhor que eu posso para o benefício do paciente. Então, com certeza, né, eu acho que não precisa, né, da pandemia para fazer isso. Eu acho que a pandemia mobilizou todo mundo, não apenas os profissionais de saúde, mas toda a sociedade, para entender como que é difícil, né, para todo mundo, é difícil para o paciente, é difícil para os familiares, é difícil para a equipe, esse atendimento do paciente gravemente enfermo. Nós precisamos de uma equipe que, inclusive,
o paciente esteja inserido nela, ou o seu representante legal esteja inserido nela. Então, nós temos que lutar, e esse é um foco do meu trabalho, da minha vida profissional todo, né, realmente a importância da equipe para a assistência segura, e o paciente fazendo parte dessa equipe. Com certeza, nós temos que evoluir muito nessa questão, com certeza. Aí, eu acho que a pandemia, né, eu estava falando isso ontem no leito com um paciente. Tem um paciente lá, que eu posso falar o nome que não tem problema, chama Kleber, um rapaz de 34 anos, ele está saindo, ele está com 48 dias, 49 dias de internação na UTI, e ele deve ter alta hoje, hoje à tarde ele deve ter alta para o quarto, depois de 40 dias já entubado, tracostomizado, ventilação mecânica, foi pronado dezenas de vezes, já tomou mais de 20 tipos de esquemas de medicamentos e antibióticos, ficou sedado mais de 30 dias, e ontem eu estava conversando com ele e a esposa no quarto, e o irmão dele, e ele já falando, já com a tracostomia fechada, e ele falando assim: doutor, eu tenho 3 vontades de fazer no momento. Primeira vontade é abraçar meu filho, o paciente falando, né? Abraçar meu filho. Segunda é tomar um copo de água gelada, que é uma das coisas que eu mais estou com vontade de fazer e não posso, porque ele ainda não pode, porque ele está com dieta pela sonda. E terceira é tomar um banho de chuveiro. Aí eu falei com ele exatamente isso, eu falei: Kleber, a pandemia ensinou para a gente, não para os pacientes só, né? Para os pacientes, para os médicos, para os profissionais de saúde, que nesses 14 meses, com certeza, todo mundo aprendeu uma coisa, que as coisas mais importantes da vida são as mais simples, né? Ficar em casa, abraçar os filhos, ver os amigos, fazer uma reunião de família, né? Quer dizer, eu passei o dia dos pais, o dia das mães, o aniversário do meu pai, o aniversário da minha mãe, tudo isso, Natal, não vi meus pais no Natal, não vi no Réveillon, tudo isso longe deles, e são coisas muito básicas, simples, né? Que eles moram aqui perto, poderiam estar fazendo, e os pacientes viram isso, né? E os profissionais de saúde viram isso, né? Com certeza a gente aprendeu que as coisas importantes que as pessoas achavam, com certeza as coisas mais importantes que a gente vai sair valorizando após isso tudo são as coisas mais simples, que a gente não, às vezes, nem valorizava tanto, ou se valorizava, não entendia o valor disso tudo, né? A gente vai sair mais sensível, vai aprender mais, nós vamos sair mais humanizados, né? A visita familiar nas UTIs, a gente tem visto que faz muita diferença. Os pacientes que recebem mais visita, eles ficam mais tranquilos, eles conseguem sair mais fácil do respirador, eles acordam com mais tranquilidade. A gente usa menos sedativo nos pacientes que têm mais visita, que a esposa, que os filhos veem. As visitas por interação tecnológica aumentaram muito, então a gente deixa a família hoje fazer videoconferência com os pacientes, para filhos, para tios, para avós, para quem mora longe nos Estados Unidos. Isso tem humanizado os pacientes na UTI, né? Então tem muita coisa que a gente aprendeu e está aprendendo com isso, e com certeza nós vamos levar para o resto da vida isso aí, né?